Eu acho que resgatando um pouco essa última entrevista que a gente deu, acho que foi isso mesmo. No primeiro ano da pandemia, e teve de mais legal é a gente ter atravessado tudo isso. O que teve de mais legal, se é que tem alguma coisa legal nessa história toda, foi todo o trabalho e a conscientização de como é importante essa rede de apoio. A rede de apoio que a gente tem em casa, a rede de apoio que a gente tem no trabalho. Como é importante quando você lidera um grupo, quando você é parte de uma organização, você trabalhar para estar sensível e escutar as necessidades individuais de cada um. Porque a pandemia, ela aconteceu de um jeito absolutamente... aconteceu coletivamente para as pessoas, como um tremendo desafio, mas individualmente você teve questões absolutamente específicas. Dramas específicos, necessidades específicas. Então eu acho que a parte mais enriquecedora, vamos colocar assim, primeiro essa consciência e essa dependência das pessoas e de saber como e quando a gente pode contar, e esse exercício de ouvir a necessidade individual, de estar atento às nossas próprias dificuldades e reconhecer as dificuldades dos outros e construir essa rede de apoio. Eu acho que a partir dali, todo o trabalho também hoje de discutir qual é o modelo novo de trabalho, o que você quer do seu trabalho, por que você vai para o escritório ou não vai, o que você ganha, o que você perde, qual é o significado real daquilo, o que você deixa de fazer, o que você pode melhorar na tua vida. Então acho que foi um exercício para quase todo mundo muito profundo de mudanças de prioridades e uma conscientização dessas necessidades. E a parte boa é que a gente atravessou isso, né? De certa forma a gente entregou o trabalho, a gente entregou o resultado e a gente, dentro do possível, daquilo que a gente foi criando mecanismos, então a gente também atravessou juntos esse momento. Eu acho que profissionalmente, pessoalmente, acho que foi um momento muito emblemático. Ninguém entrou igual na pandemia e ninguém saiu igual. Com certeza você teve que olhar para coisas que talvez você nunca tivesse parado para olhar, parado para pensar. Então essa ressignificação da vida pessoal, essa ressignificação de alguns valores que são importantes e essa ressignificação até da tua relação com o trabalho, eu acho que foi o principal ponto aí daquele momento que a gente ainda não sabia muito bem para onde as coisas estavam indo, para o momento que a gente tem hoje. Cara, eu acho que sim. Eu acho que o primeiro ponto é assim... o primeiro ponto que você tem que... E acho que eu fiz isso ao longo da pandemia, a gente tomava... Eu digo isso bastante, eu já tinha isso um pouco na vida, mas assim, você tem que tomar a melhor decisão hoje. E se a gente precisar de trocar a decisão amanhã, a gente troca, não tem problema nenhum. Então eu acho que o principal ponto é, o que a gente tem é o agora. O que a gente tem é o hoje. Então toma a tua decisão certa hoje e aí vamos ver para onde vai o cenário amanhã, e amanhã a gente decide diferente ou decide outra coisa. Eu acho que todo mundo que tentou tomar grandes decisões de longo prazo ou chegar a grandes conclusões, errou ou se precipitou. Então eu acho que assim, nesse aspecto, eu acho que é essa importância do decidir bem hoje. Lida com o que você tem hoje. Tem um problema, vamos lidar com esse problema hoje. De que forma que você lida com esse problema hoje é o que te vai colocar melhor ou pior no dia seguinte. E eu acho que essa capacidade de decidir rápido, decidir muito no curto prazo, com os elementos que você tinha, porque, vamos lembrar, as coisas mudavam dia após dia, às vezes de uma semana para outra as coisas eram diferentes. E eu acho que um grande mérito que a gente teve aqui é, nesse processo de aprendizado, de escuta, de atenção, a gente procurou ter, primeiro, sempre o escritório aberto para as pessoas poderem acessar aqui, pegar as coisas para estar em casa. A gente criou várias... No primeiro ano da pandemia, a gente também fez um exercício, deixou a agência pronta para receber todo mundo, debaixo de todas os policies e as orientações, porque algumas poucas pessoas precisavam, às vezes, sair de casa para também poder trabalhar. Então a gente fez algumas... A gente veio aprendendo no processo. A gente não simplesmente fechou e foi cada um para sua casa. Então a gente foi procurando, principalmente a gente aqui, o grupo de liderança, com o time de RH liderado pela Patrícia, a gente foi fazendo exercícios que, tudo bem, não era para todo mundo, era para um grupo muito pequeno, e a gente foi percebendo como as opiniões foram mudando, como a chegada da vacina
interferiu ou não em algumas decisões, como a gente... porque eu acho que teve um momento que a gente confundia muito a pandemia com o modelo híbrido de trabalho. E as duas coisas vieram juntas, mas elas não são juntas. Então, assim, a pandemia é uma coisa, e o modelo híbrido, a discussão do trabalho, o que você quer do teu espaço físico, o porquê que as pessoas precisam, ou pegar um ônibus, ficar 1 hora no trânsito para chegar no trabalho, o que ela perde na casa dela, o que ela não perde. Então, eu acho que todo mundo hoje que tem um espaço físico, que está numa empresa, você tem que olhar para o espaço e falar qual é o propósito desse espaço hoje, o que agrega também na vida pessoal, o que eu posso oferecer aqui de diferente, para que eu vou para o escritório, né? Porque eu acho que o ponto aqui é cultura. O ponto aqui é você entender que você é parte de um todo maior, entender quais são os valores daquela empresa, e isso no híbrido você não tem. E a cultura é um ativo que você constrói com o tempo, e quando você não tem também, ele destrói igual o cupim. A mesa às vezes cai, você vai descobrir só quando o cupim já comeu toda a mesa ali. Então, assim, coisas que a gente também procurou fazer. Dá um exemplo pequeno, que a gente tinha um restaurante aqui, porque você tinha 400 pessoas todo dia, então você tinha capacidade para gerar um lucro para a pessoa que tocava um restaurante. Hoje a gente tem um modelo híbrido, 3 dias por semana, você tem menos gente em determinados dias. Então, assim, o espaço do restaurante a gente transformou para uma academia. Por quê? Porque também a pessoa pode aproveitar os dias que ela treinava, ou aquele espaço que ela deixou de perder no trânsito, ou ter que se locomover, e ela fazia o treino dela aqui, é a academia. A gente tem coisas como massagem, como terapia, como manicure, enfim, coisas que você adiciona. E cada líder de cada área também passa a criar um cronograma do porquê está no escritório. Então, o que nós vamos discutir hoje? Como é que a gente alinha a semana? Ou como é que a gente define o próximo passo? Como é que a gente vai dar o larga para determinada campanha? Vamos fazer isso junto e depois... Então, eu acho que também a gente começou a encontrar um propósito do porquê estar aqui, né? E sobre o plano pessoal, eu acho que assim, o plano pessoal, digo, individual de cada um, eu acho que não teve uma pessoa que não reviu todos a sua listinha de desejos da vida, né? Do tipo, o que é importante, o que não é, o que eu faço com mais tempo. Então, acho que esse exercício de se perguntar e questionar e reavaliar as decisões da vida. Quantas pessoas voltaram para suas cidades natais? Quantas pessoas questionaram o fato, será que eu preciso morar em São Paulo? Com todo o desafio que é morar em São Paulo, ou será que eu posso ir no interior? Todo mundo reviu a relação com a própria família, a importância de ter esse social, a relação do... Então, assim, acho que tem esse básico, a importância que era, assim, poder estar com os amigos para jogar um futebol, poder estar com os amigos para confraternizar. Então, assim... E o que a gente está procurando fazer agora, principalmente nesse momento de retomada, é reforçar a nossa cultura. Reforçar esse senso de pertencimento desta coletividade. Porque outra coisa também das reuniões virtuais, etc., você passou 1 ano e meio ou 2 anos se relacionando com aquelas 5, 6, 10 pessoas do teu time de trabalho. Então a agência deixou de ser a agência, com toda a diversidade que ela pode prover, de experiências para aquelas pessoas, de relacionamentos, para um grupo limitado de 10 pessoas. Então você tem um desgaste maior, uma troca menor, uma capacidade menor de se sentir parte daquilo. A fricção de troca de trabalho também sumiu, né? Porque na pandemia, como você não tem que chegar pro teu chefe pedir demissão, você não tem que ter uma conversa de desligamento. Em tese é muito mais simples. Às vezes você troca o seu login, você trocou de emprego. Então também essa questão da cultura é super importante. Outra coisa, antes você mudar de emprego, necessariamente assim, eu vou procurar um emprego aqui na minha cidade. Hoje a oferta de emprego, ela é meio que sem fronteira, porque empresas que estão no modelo home office, etc., te abrem uma possibilidade diferente. Te abre assim, eu posso trabalhar para uma empresa que está em Salvador, eu posso trabalhar para a Argentina, para os Estados Unidos, da onde eu estou aqui. Então, a relação toda, ela fica muito mais fluida. E daí que eu acho que a cola de tudo isso é a cultura mesmo. Então, nesse momento de retomada, um pouco do que o papel que eu tenho feito, procurado puxar aqui na Ogilvy e também na David, é a importância da cultura para dar essa identidade. Essa identidade em relação ao trabalho, eu pertenço a essa marca aqui, a esses valores, as pessoas que estão aqui. E eu acho que essa questão da identidade, para mim, é uma coisa muito importante hoje,
Se a gente pensar, não só no Brasil, mas a nossa identidade, ela não pode ser só política, né? A nossa identidade é da onde a gente veio, é a nossa família, é quem a gente é sim a política, mas é pro esporte, é para quem a gente torce, é pros valores que a gente acredita. Então essa construção de identidade, ela ficou muito restrita na pandemia. E ainda num ambiente totalmente polarizado, politicamente polarizado, de ruído. Ruído que eu chamo é toda a informação que hoje está aí. Você tem que também separar o que é ruído e o que é informação. O que importa para você e o que não importa. É muito difícil nesse ambiente cheio de ruído a gente ter um olhar para o que é o essencial para nós. Então esse exercício individual de fazer esta análise é fundamental. Porque, é óbvio, a pandemia também trouxe um aumento grande de burnout, um aumento grande de desafios psicológicos mesmo, da pressão que todo mundo ali, a gente acordou e estava todo mundo no mesmo lugar. E eu acho que essa questão, a dificuldade, eu tive dificuldades, cada um teve, e eu acho que expor isso também, a gente poder expor as nossas fragilidades, é importante, gera uma identificação, gera um senso de estamos juntos nessa travessia. E admitir uma dificuldade não é admitir fraqueza, é admitir que, temos um problema e eu preciso de ajuda. E aí você tem ter as pessoas e ter aquelas pessoas que vão ali e te ajudam, porque a gente constrói no conjunto. Eu acho que não é sozinho nada. Eu acho que a pandemia teve muito isso dentro do nosso... dentro da nossa realidade aqui. Não, mudou, claro que mudou. Eu acho que o primeiro desafio lá naquele começo era o que fazer. Porque o negócio dos clientes, tinha muitos clientes que estavam com o negócio fechado, não podiam vender, você tinha compromissos a cumprir. Então durante acho que os primeiros 5 meses, foi muito complicado, foi uma revisão geral. E aí as coisas foram se ajustando, entendeu? Eu acho que é isso. Então, assim, claro que o primeiro ano da pandemia, que foi de 20 foi basicamente 21, aqueles primeiros meses de 21, e foi muito assim, me diz a tua dificuldade, que eu digo a minha, o veículo a dele, como é que a gente produz, como é que a gente não faz. Eu não tô vendendo, eu tô com as lojas fechadas. E ali, aquele primeiro momento, foi muito um momento de apoio também, porque a iniciativa privada, se a gente lembrar, tudo o trabalho de importância da participação das empresas para melhorar o que todo mundo fez. Então muitas campanhas foram sobre isso, muitas campanhas foram de conscientização sobre a importância de não aumentar a contaminação, como é que a gente ficava em casa ou não ficava em casa. Muitas marcas aderiram a isso, acho que fizeram um trabalho importante de conscientização, de trazer essa informação. E depois eu acho que com as notícias da chegada da vacina, depois com toda a questão da vacina, principalmente aqui em São Paulo, o começo todo dessa perspectiva de vacina, as coisas foram voltando. E voltam com uma intensidade maior, mas voltam diferente. Intensidade maior que eu digo assim, as pessoas querem consumir, as pessoas também veem um senso muito assim, o que eu tenho agora, então se eu posso agora, eu vou fazer agora. Então, algumas categorias obviamente cresciam na pandemia, então desde limpeza, álcool gel, coisas que surgiram, né, nesse contexto, mas depois categorias que te levam ao prazer, à indulgência, são importantes. Essa questão de celebrar, a questão de estar junto. Então tudo isso foi transformando, porque você vai olhando as pessoas, porque na verdade o que a gente faz é olhar as pessoas e o comportamento das pessoas e a partir dali entender o que você faz por elas, o que a marca pode fazer por ela. Então, assim, acho que o mercado depois 21 para 22 teve uma belíssima retomada. Eu acho que aí todo mundo encontrou a melhor forma e começou a ter as suas próprias respostas. Seja a gente como ia fazer, seja o anunciante com mais informação e o próprio consumidor. Então, a necessidade de sair, de comer fora, de encontrar os amigos, tudo isso foi construindo e foi alavancando. Aí a gente, né, vem com a dificuldade toda do país nosso, que é um país absolutamente cheio de diferenças sociais, econômicas, etc. Mas eu acho que, assim, de maneira geral, o que a gente busca é isso. Eu acho que tem uma sensação que está todo mundo buscando, eu não sei, mais uma percepção, tá? Mas a gente precisa retomar aquela vontade de ser feliz, de ser alegre, um pouco de paz. Paz no sentido, assim, dessa tranquilidade. De certa forma, tem 2 anos que a gente está, assim, meio que tomando tapa na cara e entendendo para onde está indo. Eu não estou falando nem no mercado, estou falando dentro da vida.
E aí o que as pessoas pensam assim, porra, aonde está a minha estabilidade? Às vezes ela não vai estar. Né? Então eu acho que essa busca para esse canto confortável, essas conexões confortáveis, seja em casa, seja com a família, são super importantes. E eu vejo essa retomada de uma maneira interessante. E o mercado está andando. Eu acho que todo mundo, com acertos ou com erros, fez, porque eu acho que isso é um pouco do ser humano, entendeu? A gente reage a partir do problema, a gente não fica engessado. E a gente tem o elemento que eu sempre falo, o grande resolvedor de problema da nossa vida chama-se criatividade. Você não precisa ser publicitário nem ter uma agência. Todo mundo usa a criatividade na vida. E o ser humano resolve o problema através da criatividade. Então a gente encontrou. Os artistas descobriram as lives, né? E a gente foi. A tecnologia... Acho que a revisão toda da importância da tecnologia durante a pandemia é fundamental. Então, quem não vê a tecnologia hoje como um instrumento não só de inclusão social, ele é mais do que isso. A tecnologia permitiu que muitos negócios continuassem existindo, graças à tecnologia. Pessoas que não tinham a chance de vender passaram a entrar em marketplaces, o que a gente fez com o parceiro Magalu no primeiro ano da pandemia. Então, a tecnologia ela é um aliado. O que a gente tem que olhar é como é que as pessoas estão lidando com a tecnologia. Mas tudo aconteceu graças à tecnologia. Então esse avanço tecnológico também afeta, não é que afeta o nosso mercado só, afeta como as pessoas passam a se relacionar com a tela do celular e com tudo que tem aqui dentro. Então tudo isso afeta o nosso negócio, o negócio do anunciante. Por que? Porque afeta as pessoas. O nosso negócio é sobre olhar as pessoas, olhar o que elas estão sentindo. Acho que qual é a sensação que elas estão tendo, quais são os medos, quais são as angústias. E é ali que a gente entra para entender os seres humanos e as diferenças. Então eu acho que assim, do ponto de vista de negócio, esse é um ano de eleição, Copa do Mundo e tudo que a gente imaginar. Então assim, que também é uma retomada. A gente teve uma Olimpíada no meio de uma pandemia, né? Naquele momento confuso ali. A gente teve a volta de eventos ao vivo, a gente teve aí... Então, as coisas voltaram. E esta volta é importante. Eu acho que essa volta também trouxe também a vontade. Isso vale para o Brasil e vale para fora também. Porque eu viajo bastante aí por conta das operações da David também. E essa vontade de estar junto, essa vontade de viver melhor o agora, ela passou a ser muito clara para as pessoas. Por quê? Num determinado momento da pandemia, as pessoas perderam a visão de futuro. Você não tinha futuro, você não tinha como... não, daqui a 5 anos, Você perdeu essa referência. Por quê? Porque a pandemia trouxe a consciência do fim para todo mundo. Quando você tem um grande evento ou uma coisa que te faz realizar, que tem um fim, você passa a pensar diferente sobre tudo. Você passa a querer coisas diferentes, você passa a tomar decisões diferentes. Então eu acho que essa conscientização é algo ainda que a gente vai ver cada vez mais nas pessoas, por conta dessa consciência, dessa finitude. Então você quer a paz rápida, você quer aproveitar agora, você quer investir na relação agora, porque você não sabe se você vai ter o amanhã. Então volta naquele ponto que eu falei lá. A importância de decidir bem hoje, com o elemento que você tem hoje. Porque amanhã você não tem ainda. Deixa para decidir amanhã. E se precisar mudar de opinião, tudo bem. Não tem problema nenhum a gente falar, decidimos assim ontem, porque era esse o contexto. Amanhã a gente decide diferente. Cara, acho que é bacana. Eu acho que assim, qualquer reconhecimento é legal, mostra, assim, a gente é uma indústria que tem aí premiações e que onde você pode olhar o trabalho dos outros. E eu acho que assim, é bacana. Eu não fiz isso sozinho, na verdade é um prêmio individual e tal, mas assim, eu devo isso a todo o time da David. A gente tem 6 operações hoje. É um trabalho que é feito por essa galera, e ter um reconhecimento no mercado americano, ou seja, os caras pegaram 40 pessoas lá acima de 40 anos que estão tendo algum impacto na indústria. No mercado americano é legal, e eu acho que, eu falei outro dia numa entrevista, a gente precisa de bons exemplos, a gente precisa de referências. Um dia eu fui moleque e quis trabalhar nesse mercado por causa de algumas referências. Eu tinha uma referência do meu tio-avô, que foi a primeira quando eu era molequinho, que eu falei, o que esse cara faz? Ele fazia lá propaganda, ele vinha contando as coisas dos filmes que ele fazia na televisão.
Depois, quando eu estava na faculdade, você tinha infinitas referências do mercado publicitário que serviam para quê? Para alimentar o desejo de... A gente precisa dessas referências para se inspirar, não para tentar ser igual a elas, para se inspirar. Então eu acho que um prêmio desse, não para mim, mas eu acho que é um pouco do papel, quando a gente tem tanto tempo de mercado já, é possibilitar as pessoas a fazerem a trajetória delas e também inspirar as pessoas a virem para essa indústria, que é uma indústria de criatividade. Que outra indústria tem a promessa de falar, porra, tu vai trabalhar num lugar onde a criatividade é o principal ativo, né? Então, e eu acho que essa falta de referência, e acho que os prêmios são assim, quando você pega o Festival de Cannes, ou quando você pega prêmios locais, é a chance de você ver o trabalho do outro, o trabalho de quem tá na tua indústria e fala, puta, isso aí é bom, queria ter feito um negócio desse. É referência para você querer mais, é referência para você ter vontade. A gente precisa dessa galera chegando, a gente precisa inspirar as pessoas para trazer mais gente pro nosso lado aqui, para poder trabalhar com isso. Acho que é papel nosso também desenvolver o sistema todo com todas as necessidades que ele tem, e acho que a referência é isso. Então, para mim foi bacana. Tirei umas fotinhas lá também e tal. Mas bacana e super importante, porque a gente acabou de lançar a David em Nova York, a gente já tem a operação em Miami, então eu acho que também é importante para aumentar e melhorar a reputação e aumentar a reputação da David nesse cenário na gringa aí. Então, a David surgiu há 10 anos, a gente tá fazendo 10 anos agora, e a David veio de um sonho que eu queria ter uma operação minha, eu queria montar um outro negócio, eu já tinha o nome na cabeça, eu queria... Enfim, na época eu levei para a WPP esta ideia, e eu e mais 2 sócios na época, e a WPP falou, tá bom, vamos fazer. A ideia da David era criar uma coisa mais pessoal, era criar uma boutique para talentos novos que eventualmente não tem espaço. E aí hoje a David é uma operação independente, ela é da WPP, ela é parte do grupo Ogilvy, mas ela opera completamente diferente. Eu sou meio que fundador e chairman ali, então assim, na verdade eu tenho um papel executivo dentro do grupo Ogilvy Brasil, nesse momento, e a David, eu sou o cara mais o mentor da galera que tá tocando a operação ali no dia a dia. Então, a gente começou com São Paulo e Buenos Aires, e depois a gente já foi para Miami, depois Madrid, Colômbia e agora Nova York. E eu acho que a David veio daí. A gente tinha um grupo de pessoas extremamente talentosas e que queriam mais independência, queriam ter uma coisa um pouco mais pessoal, e nasceu ali. Nasceu com 6, 7 pessoas. Hoje são mais de 300 pessoas no mundo, 27 ou 29 nacionalidades hoje, se você pegar dentro dos times. E é uma operação separada. Muitas vezes a gente trabalha em parceria com a Ogilvy no mundo. Tem alguns clientes que as 2 marcas trabalham juntas. A David é parte da WPP. E em 10, 11 anos eu diria que deve ter sido, se não com certeza uma das top 3 mais premiadas no mundo, com trabalhos mais emblemáticos. Porque no fundo, o bacana é isso, é você dar um play, você olhar e falar o que a gente transformou aqui, o que a gente fez para determinada marca. Então já são 10 anos. E é isso, tem muita gente que trabalhou comigo aqui há 15 anos atrás, saiu, morou fora, tá trabalhando lá, e também tem um reencontro, assim. Eu acho que, de novo, é um espaço onde a cultura ali é criatividade e talentos incríveis, e a gente tenta acolher essa galera lá e desenvolver isso, e assim, eu tenho um tremendo orgulho do time lá e de tudo que a gente vem fazendo. E a cultura lá segura, porque nesse processo de 10 anos, 2 sócios saíram, eu trouxe mais um sócio, um espanhol, o Punch, e a gente vai, entendeu? A cultura é que manteve. E a agência veio assim, o que fez isso? Fui eu? Não foi. Foi a cultura e as pessoas certas que chegaram e que foram chegando, e hoje é uma realidade. É o primeiro nome do David Ogilvy, por isso David. Então era uma coisa de fundador, uma coisa pessoal, uma coisa íntima. A gente fala de intimidade, é uma coisa engraçada, porque muito do posicionamento da gente, a gente é intimidade. A gente tem intimidade com clientes, intimidade, porque essa intimidade vem de que todo mundo ali tem uma história que já trabalhou junto em algum momento. E as coisas se conectaram depois. Então é muito legal você ver
Por exemplo, o Rico, que é o diretor de operações lá de Miami, ele era o cara que fez Dove Sketch comigo aqui. A Luísa foi estagiária aqui na UF São Paulo, depois foi para Paris, depois foi para os Estados Unidos, depois foi para Portland, na Wyden, tá tocando hoje a operação de Nova York. Na Colômbia, o Juanpa trabalhou com o Pancho no passado, em outra agência, há 10 anos atrás. E aí você vai buscando. A Paula Van Pré, que é a Head Global de Estratégia, morou em Londres, foi BBA de muito tempo e tal, começou aqui como estagiária minha aqui na agência em outra área. Então e às vezes a gente acha umas fotos assim, caramba, tinha 20 anos aqui. Então acho que isso também é muito fácil das pessoas sentirem assim. O cliente quando chega, ele fala assim, quero trabalhar com vocês, entendeu? E de repente a gente constrói essa relação. Eu acho que é um pouco isso. E de certa maneira eu procuro imprimir isso também na Ogilvy. Eu acho que assim, a gente tem histórias aqui de pessoas que estão há muito tempo trabalhando juntas, pessoas que voltam. O Serginho na criação trabalhou comigo aqui há 15 anos atrás, numa outra área, quando a internet estava começando. A Karina foi minha estagiária 15 anos atrás, é a head hoje de novos negócios. Então assim, de novo também, você traz gente nova, a gente vai construindo histórias. E eu acho que é isso, eu acho que é um pouco uma característica que é minha, então obviamente está aqui na Ogilvy também, mas eu acho que na David, por ser uma operação nascida há 10 anos só e menor, e assim, a gente tem um grupo menor de pessoas onde isso é muito óbvio, assim. Eu acho que basicamente é o que a gente tá vendo hoje. As marcas como criando. As marcas sendo creators e creators sendo marcas. Para mim o grande... Já é um chavão aí também, tá? Já é... Mas eu acho que é muito sobre isso. É a marca se colocando nesse lugar de criar coisas e levar coisas. Creators, acho que esse é o grande ponto da nossa indústria. Se eu tivesse que falar um ponto aí, é por aí. Não, eu me vejo... não sei, cara. Então sabe o que? Eu vou voltar. Pra isso tem terapia, tem outras coisas. Assim, eu quero chegar bem daqui a alguns anos. E o que eu sei, o que eu preciso fazer, eu fazendo hoje, amanhã vai ser melhor. Se o que eu fizer certo amanhã, ou depois de amanhã vai ser melhor. É sobre isso, cara. É tudo sobre hábito. E se eu olhar minha trajetória, eu jamais poderia dizer que o caminho que eu segui, ou como eu comecei, como eu deixei, como eu troquei, como eu fiz, tudo que aconteceu, eu seria incapaz de pensar nessa trajetória. Eu fui capaz de fazer. O problema é que muitas vezes a gente sofre demais tentando ser o roteirista da própria vida. Eu costumo brincar, vamos deixar o roteiro para Deus, deixar o roteiro para o universo, vamos deixar o roteiro ali e faz a tua parte hoje. Saiba só quais são os seus valores, o que é importante e menos importante para você. Mas não dá para fazer o roteiro, então eu não sei qual vai ser o roteiro. Eu sei que o meu valor, eu quero chegar bem, quero chegar ajudando as pessoas, quero chegar tendo orgulho do que eu fiz pelos outros, as pessoas ocupando os espaços delas, encontrando o potencial delas e explorando. E eu acho que assim, se tem uma coisa importante assim, cara, eu não sei. E eu acho que na nossa indústria hoje, a gente precisa ter muito esse comportamento de não sei, porque está tudo mudando tão rápido. A criatividade para as marcas ou transformar negócios com tanto recurso que a gente tem. Então eu acho que assim, esse não saber é bom. E esse lugar de não saber é legal também porque me força a ir buscar coisas novas, a trazer coisas novas e furar essa bolha demais, porque tá todo mundo na sua própria bolha. Então eu costumo brincar assim que funciono muito como eu quero ser o alfinete da bolha das pessoas, sabe? Porque eu venho de uma geração que a bolha era menos presente. Obviamente você tinha aquelas pessoas que você se relacionava, você tinha o teu núcleo familiar, tu tinha o lugar que você nasceu, mas você quebrava e estava exposto a outras coisas de uma maneira muito mais fácil. Hoje me sufoca um pouco saber que eu tô ouvindo mais daquilo que eu gosto de ouvir, eu tô vendo eventualmente mais daquilo que eu tô vendo. Então assim, eu procuro, acho que assim, o resumo assim, se a gente pudesse quebrar mais os algoritmos da própria vida, a gente ia entender mais as diferenças e a gente ia estar construindo pontes entre essas diferenças e não explodindo elas como a gente tem vivido hoje. Cara, não, eu acho que a gente falou assim, difícil, acho que assim, eu acho que se tem uma coisa que eu costumo falar mesmo, é uma frase do David Ogilvy, a maior vantagem competitiva é ser quem a gente é. Então acho que a primeira coisa que eu falo sempre assim, eu não nasci presidente da Ogilvy, eu não nasci fundador da David. Eu nasci ali, cara, eu sou contra todas as odds do que aconteceu aqui. Tive que pedalar pra caramba, não vim desse lugar não.
E o que eu tinha era eu mesmo. O que eu tinha era o meu jeito. E eu nunca corrompi esse jeito, eu sempre pude ser eu mesmo. A maior vantagem competitiva que a gente tem é ser quem a gente é. Então é isso. E acredita, cara, porque tombo todo mundo toma. Em rede social a gente só vê a coisa boa. Ninguém pergunta quais são os erros, quais foram os tombos, quais foram as cagadas. Todo mundo toma. É tipo, só não desiste. Vai. Tem 8 hábitos que a gente tá batendo na cultura aqui. Um deles é a perseverança. Perseverança, resiliência, idealismo. Acredita, mano, porque tu tem que acreditar mais do que o outro em você. Aí tem a diversão, tem o espírito livre e tem mais alguns que a franqueza. Então, no fundo, esses são os 8 hábitos. David Diogo falando os 8 hábitos da comunidade, de comunidades altamente criativas. Mas a curiosidade é você se forçar a ver aquilo que não tá, explorar coisas que você não tá tão confortável. Então, acho que se a gente praticar esses hábitos, curiosidade, franqueza, resiliência, idealismo, espírito livre, diversão, a gente tem que saber celebrar. Quando a gente brinca, a gente estimula outras conexões mentais e a criatividade vem dali também. Então, assim, acho que é um pouco isso, entendeu? E falar de futebol eu não posso falar muito, somos São Paulino aqui, então eu vou falar da Inter de Limeira, do Cruzeiro que subiu, e sorte para a seleção brasileira também na Copa do Mundo, é isso, né?